Oi, Giovana, boa tarde. Oi, Tia Dalva, boa tarde. Sejam bem-vindas. Oi, Padre, boa tarde. Boa noite, né, gente? Boa noite, já 8 horas. Vamos lá, chamar o Padre aqui. Salve Maria, tia. Que lindo, né? Sempre uma emoção poder falar de Nossa Senhora. Então, boa Oi, companhia. Bia. Tudo bem, Padre? Boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite. Com certeza tem bastante Giovana. gente nos acompanhando, daqui a pouco você que enche. É isso mesmo. Mas ó, a turma que sempre chega já chegou. Tá vendo o pessoal dando boa noite para todo mundo que vai chegando. Que bom, gente, que alegria, viu? E que bom a gente poder retomar, né, essa inspiração bonita, né, Padre? Graças a Deus que tem essa oportunidade de adentrar no magistério pontifício, né, que é uma fonte de tanta sabedoria, tanto conhecimento para nós, né? Isso mesmo, isso mesmo. É uma alegria para nós poder ter o senhor aqui. Oi, José Pedro, aqui, mandando um abraço, Padre. Um abraço para o José Pedro também, com certeza. Que bom. Então, pessoal, vocês estão chegando aqui. A gente vai ter a alegria de falar um pouquinho dessa carta apostólica. Vamos continuar falando de Nossa Senhora. Desde ontem, um dia tão especial, né, Padre? Desde ontem nós tivemos uma oportunidade tão rica de estar com ela, né? E ela enriquecendo mais e mais a presença dela na nossa vida, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente já vai começar. Sei que também já é tarde, o senhor tem bastante compromisso, amanhã cedo. Então a gente não vai demorar muito e se alongar, não, para ficar tudo conforme o combinado. Então, o senhor Certo, seja vamos lá. bem-vindo, como sempre. Está aberto aqui agora a live para o senhor comandar, rezar, fazer a oração, tá? Que quiser de início, para daí a gente seguir então na carta. Muito bem. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse mês que é todo especialmente dedicado a ela, que ela possa nos abençoar, nos acompanhar e que essa carta apostólica dedicada a Maria nos inspire cada vez mais no amor a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós e pelo Muito bem, então mundo. hoje nós vamos fazer esse nosso estudo do Magistério Pontifício, tendo o privilégio de contemplar hoje, de explanar um pouco sobre a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, então o Rosário da Virgem Maria, que foi uma carta escrita pelo Papa João Paulo II, pelo nosso tão amado e querido São João Paulo II, ele que é notoriamente o Papa do Rosário, né, que tanto se dedicou, tanto divulgou a devoção ao Santo Rosário, escreveu essa carta um pouco para, não só para reforçar a importância do Santo Rosário, como também para difundir ainda mais ele que tanto trabalhou, tanto falou do Rosário. Nessa carta ele vem incentivar ainda mais e trazer uma luz sobre essa oração que é tão importante na piedade popular, que tanto nos enriquece. Então vamos lá. Logo na introdução da carta, o Papa vai dizer que o Rosário é uma oração amada por numerosos santos e estimulada ricamente pelo magistério. Ele vai dizer que o Santo Rosário, na verdade, é uma oração privilegiada, que muitos santos foram adeptos do Rosário, muitos santos incentivaram, muitos santos divulgaram a devoção ao Santo Rosário, e não só os santos divulgaram, como o próprio magistério pontifício tantas e tantas vezes incentivou o Rosário. O Papa recorda que os seus antecessores, inúmeros deles falavam sobre o Rosário, tiveram momentos públicos de oração do Rosário, enriqueceram o Rosário de indulgência, enfim, ele disse que o Magistério Pontifício colaborou muito para a oração do Santo Rosário. E a oração do Rosário se destaca porque é uma oração ao mesmo tempo simples e de grande profundidade. O Rosário, durante muito tempo, foi considerado a Bíblia dos pobres,
como também os vitrais das grandes catedrais o foram, porque os pobres só tinham a oração do terço e a recitação dos mistérios, e assim iam entendendo aos poucos, naquela oração simples, naquela oração pequena, os mistérios da vida de Jesus. Então, o rosário é essa oração que, ao mesmo tempo, é simples, mas extremamente profunda e tanto nos enriquece. Pois bem, o Papa vai dizendo no decorrer da introdução que o rosário é, de fato, uma oração marcadamente mariana, tem uma fisionomia profundamente mariana, mas que, ao mesmo tempo, é muito cristológica. E se engana quem pensa que o rosário só fala de Maria. Pelo contrário, o rosário é uma oração profundamente cristológica, uma vez que o rosário não se volta para meditar a vida da Virgem Maria. Nós vemos o rosário meditar a vida de Jesus, do qual Maria participa. Na verdade, se a gente pega os mistérios do Rosário, em pouquíssimos se fala da Virgem Maria, em pouquíssimos fala da presença de Maria. É a vida de Jesus do qual nós sabemos que Maria participa. Na maior parte dos momentos, silenciosa. E na maior parte dos momentos, ali à sombra, como que espectadora, acompanhando. Então nós vemos que o Rosário, embora se reze tanto à Virgem Maria, o centro do Rosário é Jesus Cristo, não há outro. E nos recorda o Papa João Paulo II, como ele já dizia bem no começo, os papas, ao longo do tempo, foram enriquecendo cada vez mais essa oração do terço. E não só o enriqueceram, como divulgaram. Muitos papas incentivaram muito a oração do terço como justamente uma forma de nos aproximarmos de Maria, e nos aproximando de Maria, nos aproximarmos de Jesus. Então, a igreja vai reconhecendo cada vez mais a importância do Santo Rosário, o quanto o Santo Rosário nos traz graças, nos traz bênçãos, e isso inúmeros papas incentivaram, endossaram cada vez mais ao povo católico que recitasse o Santo Rosário. O Papa, nessa carta apostólica, convocou o que foi chamado o Ano do Rosário, que se iniciou em outubro de 2002 até outubro de 2003, que foi justamente uma forma de valorizar ainda mais essa oração. Recordando que nós estávamos no início do terceiro milênio, estávamos dando a entrada no terceiro milênio, e o Papa vê justamente na oração do Rosário uma oportunidade riquíssima para vivermos bem o terceiro milênio da era cristã. Então vejam, colocar Maria como que dando o pontapé junto conosco para vivermos esse terceiro milênio que já iniciava com tantas dificuldades, né? O Papa reconhece que já naquele tempo, né, no início do terceiro milênio, não faltavam, como ainda hoje não faltam, muitas dificuldades, muitos problemas, né? E o Papa reconhece algumas objeções que se tinha ao Santo Rosário. Primeiro, porque achavam que o Rosário se opunha à liturgia. Muitas pessoas achavam isso. Não, mas o Rosário não tem nada a ver. O pessoal Achavam- dá um E o Papa... minutinho para o padre voltar. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite. Oi, padre, voltamos. Voltamos. Pois bem. Então, o Papa João Paulo II reconhecia que algumas pessoas se opunham ao Santo Rosário porque achavam que ele se opunha à liturgia. E também achavam que se opunha ao ecumenismo. E aí São João Paulo II vai Mas, dizer que, na padre, verdade, não. uma dúvida. Se opõe à liturgia em que sentido? Que as Algumas pessoas pessoas davam preferência? achavam, algumas pessoas achavam, porque não é uma oração litúrgica no sentido, não é de um livro litúrgico, por exemplo, Uhum. né? Então, algumas pessoas acreditavam que o rosário, de alguma forma, se opunha à liturgia, Forma da né? liturgia. Porque não é uma oração sistemática, sacramental ali, enfim. E também muitas pessoas achavam que se opunha ao ecumenismo. João Paulo II vai dizer que, na verdade, não. Ele reforça que, de modo algum, o rosário se opõe a qualquer iniciativa da igreja. Justamente o contrário. Ele fortalece. Hum. Fortalece qualquer iniciativa da igreja, quer litúrgica, quer não litúrgica, porque o rosário é justamente uma oração, né? Brota do coração da igreja, brota do coração do povo de Deus. Então, o rosário, na verdade, ele incentiva a prática litúrgica, a prática espiritual, a prática devocional. E, na verdade, eu recordo o Papa João Paulo II, o número 66 da Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que vai dizer assim: na verdade, situa-se no mais claro horizonte de um culto à Mãe de Deus,
tal como o Concílio de Linneu, um culto orientado ao centro cristológico da fé cristã, que, honrando a mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o filho. É o que nós dizemos no começo. O rosário, embora tenha uma fisionomia mariana, o coração do rosário é cristológico. Então, é absurdo pensar que o rosário se opõe quer à liturgia, quer ao próprio ecumenismo. É verdade que muitas pessoas fora da religião cristã católica não compreendem o rosário. Mas quando se estuda o rosário, você percebe que, na verdade, o rosário também tem um forte acento ecumênico, porque orienta os pequenos, os simples, os pobres a Jesus, não a Maria, Sim. através de Maria, mas se orienta a Jesus Cristo. Contudo, o Papa tem razões ainda mais profundas para insistir na oração do rosário. Ele mesmo recorda o apelo que ele mesmo havia feito no início do novo milênio, na carta apostólica Novo Milênio in Eunte, a carta que orientava a igreja a entrar no terceiro milênio, em que ele no milênio era preciso um compromisso de contemplação do mistério cristão. E nesse mesmo texto, São João Paulo II vai destacar que o rosário situa-se na melhor e mais garantida tradição da contemplação cristã. Porque o rosário, de fato, nos chama a isso, a uma vida contemplativa, uma experiência de oração contemplativa. E nós, no rosário, temos essa possibilidade de uma contemplação extremamente profunda, extremamente. Oi, pessoal. Um minutinho, o padre está com o sinal oscilando um pouquinho, mas aproveito para dar boa noite a vocês. O padre está oscilando um pouquinho. Deixa. Isso, eu sugeri para trocar o sinal, né? Que às vezes melhora bem. Voltamos? Voltamos. O senhor estava no Wi-Fi, mudou para o 4G? O que que fez? Mudei para o 4G, eu acho que vai ficar mais seguro. Isso eu acho que vai melhor também. Pronto. Então, o Papa João Paulo II reconhece justamente que o rosário, ele nos ajuda a aprofundar a nossa contemplação cristã. Na teologia nós temos um teólogo chamado Karl Rahner, que ele vai dizer que o cristão do novo milênio, ou ele é um místico, ou ele não será nada. Né? Olha, E o rosário se insere justamente nesse contexto, porque é uma oração que nos leva à contemplação. Se nos leva à contemplação, nos leva a uma experiência mística, né? Nos leva a aprofundar a nossa espiritualidade, nos leva a criar mais raízes no coração do mistério de Deus. Né? Então, no fundo é isso, nos leva a isso, a contemplação do mistério. E ainda na introdução, bem no finalzinho da introdução, São João Paulo II vai dizer que o rosário é a oração da paz. Isso, o Papa João Paulo II, inúmeras vezes ele falava, né? Querem ter paz, rezem o rosário. Que, na verdade, é um resgate daquilo que nós ouvimos nas mensagens de Fátima. Ontem nós celebrávamos Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora de Fátima dizia: querem ter paz? Rezem o Santo Rosário. E o Papa João Paulo II reforça isso, mas com um aceno muito particular. Porque quando o Papa João Paulo II vai dizer que o rosário é a oração da paz, ele vai recordar o nosso contexto naquele início do terceiro milênio, recordando tantas catástrofes que nós já vivíamos lá atrás, né? Nós estamos olhando muitas catástrofes do nosso tempo e achando que é de agora, na verdade não. Se nós temos boa memória, e com certeza todo mundo que nos acompanha tem, né, nós recordamos que nós já iniciamos o terceiro milênio com grandes catástrofes, né, como podemos recordar muito bem o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro. O Papa João Paulo II recorda justamente isso, esse fato na introdução, recordando que o terceiro milênio é marcado justamente por terrorismo, por guerras crescendo, né, por ameaças de violência cada vez mais fortes, por uma escalada de violência muito grande. Justamente a isso o Papa recorda para dizer que o rosário é a oração da paz. E nos diz uma frase que dá todo sentido a isso. Ele diz assim: não se pode recitar o rosário sem sentir-se chamado a um preciso compromisso de serviço à paz. Vai dizer que quem reza o rosário está comprometido com a promoção da paz. Né? Então, é um pouco contraditório de pensar alguém que reza o rosário, mas é violento. Não, não existe. não Porque o combina. rosário Não não dá nem para combina, não combina não em dá nem para nada. imaginar, é. Porque o rosário é uma oração da paz, é um compromisso de paz. E a paz é um fruto.
né? A paz é um fruto de um caminho percorrido, de uma construção feita. Justamente o rosário nos ajuda a isso, a alicerçar esse caminho. Então, o rosário necessariamente vai nos dizer João Paulo II, é um apelo pela paz, né? E quando nós olhamos o nosso cenário atual, nós percebemos isso ainda mais forte, né? No meio de tanta guerra, de tanta catástrofe, de tantos problemas, né, sociais, problemas econômicos, né, guerras, tantos motivos, né? Algumas nós conhecemos bem pelas mídias sociais, outras tão veladas, tão silenciosas, né, em diversas partes do mundo. O rosário é justamente a oração da paz. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo. E acho que Alguma dúvida da introdução? dúvida nenhuma. Acho muito bom a gente ressaltar aqui tudo que foi dito, que muitas pessoas nos questionam, que o rosário é cristológico, né? Ele tem o seu fundamento principal em Cristo. Então é lindo quando o padre fala aqui pra gente que Maria nos leva a Cristo, né? É mariano porque é Nossa Senhora nos levando a contemplar a vida de Cristo, né? Eu acho que isso é algo que deve ficar nessa primeira parte muito bem ressaltado. Muito bem. Então, continuando, o primeiro capítulo, o Papa vai nos convidar a contemplar Cristo com Maria. É o subtítulo do primeiro capítulo. E o Papa relembra toda a igreja a grandiosidade do rosto de Jesus, que ele vai recordar uma palavra muito bonita. O rosto de Jesus é brilhante como o sol. Essa é a frase com a qual o Papa define o rosto de Jesus. E ele vai dizer, se o rosto de Jesus é o sol, Maria está muito próxima ali, porque Maria é aquela que perfeitamente contempla o rosto de Jesus. Claro, não tem como ser diferente. Ela viu desde pequeno. E o Papa recorda isso, que Maria contempla o rosto de Jesus desde o seu nascimento. Maria gerou Jesus Cristo, né? E ele vai dizer que Maria é essa discípula da contemplação. Então, desde pequeno, Maria contempla o rosto de Jesus em todas as suas fases. E nós recordamos de fato, Maria recorda tudo da vida de Jesus. Maria contempla tudo da vida de Jesus, né? Do nascimento à ressurreição e à subida aos céus, com certeza, né? Então, Maria é aquela que perfeitamente sabe quem é Jesus. E mais ainda, o Papa recorda que Maria contempla Jesus com diversos olhares. E aqui ele elenca um grupo de olhares bem interessante. Primeiro, o olhar interrogativo na perda do templo. Maria que se coloca naquela cena do templo e se interroga, né? Mas interroga Jesus, meu filho, por que fizestes isso? Né? Então, aquele olhar interrogativo, né, de uma mãe que não compreende naquele momento, é verdade. Depois, o olhar penetrante nas bodas de Caná. Maria que olha e penetra Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus ainda fala, olha, mas a minha hora não chegou. Maria penetra ele com o seu olhar, a fim de Jesus dizer, olha, enche as talhas d'água e fazer todo aquele milagre maravilhoso. É Então, aquele olhar que irresistível. é um olhar fora do normal. É de fato um olhar Sim. penetrante, né, de uma mãe suplicante. Meu filho, eles não têm mais vinho. Depois, o olhar doloroso de Maria quando olha para o seu filho aos pés da cruz. Né? Maria que é chamada a elevar o seu olhar e ver o seu filho ali se entregando na morte. Então, um olhar doloroso. E Uhum. com certeza, não só que olha Jesus na cruz, mas que recebe Jesus nos braços. É o olhar doloroso da mãe que recebe o seu filho sem vida nos braços. Também um olhar radioso pela alegria da ressurreição. O Papa diz que Maria, com certeza, olhou com muita alegria, com um olhar muito radioso ao ver o seu filho ressuscitado, né? Um olhar que se transforma, né? E por último, nos diz o Papa, Maria tem um olhar ardoroso pela vinda do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que Maria estava ali à espera do Espírito Santo no cenáculo. E o Papa nos diz que Maria tem ali um olhar ardoroso, Nossa, que lindo. daquela que espera, daquela que deseja a vinda do Espírito Santo. É o que nós estamos vivendo agora. É isso E mesmo. Nós pensar que nós estamos na estamos novena, né? justamente Na na novena de novena, e pensar que nós Pentecostes. estamos justamente no mês mariano, né? Então, nós somos chamados no mês de Nossa Senhora a termos justamente esse olhar ardoroso pela vinda do Espírito Santo. Pois bem, em continuidade no Rosário, nos ensina São João Paulo II, nós somos convidados a, junto de Maria, contemplar e assim vivenciar cada um dos mistérios da vida de Cristo. Recordando que, na verdade, os mistérios que nós recordamos do passado são o hoje da nossa salvação. Então, embora nós
recordemos mistérios passados, a vida de Jesus humana lá atrás, esses mistérios todos são hoje da nossa salvação. Uhum. Então, cada um desses mistérios são atualizados na vida da igreja, na vida dos sacramentos. Então, tudo isso se atualiza para ser o hoje. Hoje nós somos salvos, né? Pensar que hoje Jesus ressuscita, hoje Jesus, mais uma vez, se entrega nos altares do mundo inteiro na Eucaristia. Então, todos os mistérios do terço atualizam para nós esse mistério da salvação. E por isso mesmo, nós podemos dizer que o Rosário nos conduz a uma profunda vivência da liturgia. Então, voltamos à introdução. Algumas pessoas acham que se opõe é justamente o contrário. Se o Rosário nos aponta justamente para a vivência dos mistérios, do mistério da nossa salvação, então ele aponta para a liturgia, porque é na liturgia que acontece a nossa salvação. Então, para dizer que não tem essa dicotomia entre Rosário e liturgia, é justamente o contrário. O que o Rosário contempla é o que se atualiza na liturgia. Então, é uma coisa que contempla a outra, né? Uma coisa contempla, uma coisa completa, a outra, na verdade, não se opõe, mas se unem perfeitamente. É uma coisa fenomenal. Nossa, Se pode maravilhoso. dizer mais ou menos assim, É né? isso mesmo. E no final desse primeiro capítulo, o Papa ainda convida cada pessoa cristã a fazer uma experiência de suplicar Cristo com Maria, pois embora Cristo seja o único caminho, Maria justamente nos aponta a ele. Então nós somos convidados ao lado de Maria voltar os nossos olhares para Jesus Cristo, né? Porque ele é o caminho. Ele faz para nós, ele constrói em si mesmo esse caminho e Maria nos aponta para isso. Se Jesus fala, eu sou o caminho, Maria aponta para lá. Então, ele é o caminho. E ela nos indica que lá nós devemos caminhar. E caminhar do nosso lado, claro, é a nossa mãe, justamente como fez nas bodas de Caná. Fazei o que ele vos disser. É para recordar mais uma vez, o rosário não aponta para Maria. O rosário aponta para Jesus. Maria aponta para Jesus. Isso é uma verdade inquestionável. E aí, para encerrar o primeiro capítulo, o Papa João Paulo II recorda o número 2679 do Catecismo, que diz assim: a oração da Igreja é como que sustentada pela oração de Maria. Para perceber que, de fato, Maria ela aponta o caminho, né? Ela é a mãe do caminho. Então, toda a oração da Igreja é alicerçada e sustentada, reforçada pela oração de Nossa Senhora, que é aquela que conhece perfeitamente bem o seu Filho Jesus Cristo. Nossa, padre, sabe, o senhor falar isso é muito lindo a gente ver, né? O Papa Francisco, todo final da oração lá do Ângelus, antes, quando ele faz a reflexão, né? Daí ele termina sempre pedindo, né? E peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, e ele faz o resumo, né, do que ele falou e pede que a gente reze a ela, para que ela nos ajude a conseguirmos alcançar aquilo que é necessário, né? É bem isso, né? E Ela mais ainda, é sustenta. bonito quando nós olhamos o Papa Francisco, eu acho muito singular, quando o Papa vai fazer as suas viagens apostólicas, que ele sempre inicia e termina aos pés de Nossa Senhora. Então, antes de toda a viagem, ele vai ao ícone da Salus Populi Romani, faz a sua oração, quando volta, agradece com a sua oração, com sua coroa de flores. Então, ele sempre confia tudo nas mãos de Maria. É, É, é de isso. fato, o caminho da igreja, né? Confiar tudo às mãos de Nossa Senhora. Essa ela nos leva a Deus, né? Que a gente caminhe com ela até Com lá. certeza, ela nos aponta Jesus Cristo, com ela, então a gente sempre chega ao lado de Jesus Cristo, isso é inquestionável. Sim. Pois bem, então vamos continuar. No capítulo 2, o Papa João Paulo II nos convida a ver mistérios de Cristo, mistérios da Mãe. E no número 18 ele vai já dizer assim, que o rosário é nada mais nada menos que um compêndio do Evangelho. Vejam, o Papa vai dizer que a oração do rosário é um condensado do Evangelho. E de fato é, né? É. Porque o que nós contemplamos em cada um dos mistérios do rosário é justamente o centro da mensagem evangélica. Cada um dos mistérios da dor, da luz, da alegria, enfim, todos eles contemplam e fazem assim um resumo do Evangelho. Por isso, faz todo sentido quando nós dizíamos lá atrás que o rosário é como que uma Bíblia dos pobres. De fato é, né? Porque traz ali o centro da mensagem cristã, que é evangélica. Né? Toda a Sagrada Escritura nós aprendemos que converge para os evangelhos. E percebendo que
cada um dos mistérios é alicerçado na mais pura tradição dos evangelhos. Então, de fato, um compêndio, uma junção da mensagem evangélica no seu mais puro e bonito sentido. Então, perceber que, de fato, o Rosário é esse compêndio do Evangelho. E aqui no segundo capítulo, o Papa João Paulo II vai nos dar um presente excepcional, porque é justamente nesse segundo capítulo que o Papa vai inserir na vida da Igreja e inserir a partir de então no Santo Rosário os mistérios luminosos. Saquei. Não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, na verdade, os mistérios luminosos não são da origem do Santo Rosário. Eles foram inseridos pelo Papa João Paulo II, justamente nesse momento, nessa carta, nesse início do segundo milênio. Então, foi um apêndice, um adendo que o Papa colocou no Santo Rosário, mas que fez todo o sentido, nós vamos entender o porquê. Nós rezamos os mistérios luminosos todas as quintas-feiras. E quando o Papa João Paulo II nos introduz esses mistérios luminosos, ele nos aponta duas oportunas razões. Na primeira, nos diz o Papa, é nos anos da vida pública que o mistério de Cristo se mostra de forma especial como mistério de luz. Então, os mistérios luminosos são os mistérios da vida pública de Jesus. Então, nós recordamos o batismo de Jesus no Rio Jordão, o milagre de Jesus nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia, os 5 mistérios luminosos, mistérios da vida pública de Jesus. E o Papa vai nos dizer, esses mistérios são o mistério mais luminoso, a expressão mais luminosa da mensagem evangélica, da mensagem de salvação. Então, mistérios da luz por isso, porque nos iluminam, iluminam a nossa caminhada, iluminam a nossa relação com Deus. E na segunda razão, ele vai dizer: viver com um renovado interesse na espiritualidade cristã, como verdadeira introdução na profundidade do coração de Cristo, abismo de alegria e de luz, de dor e de glória. Ele vai dizer que esses mistérios são justamente, vêm justamente para renovar o nosso interesse na vida espiritual e nos apontam para o coração de Cristo, onde é o centro de todos os mistérios. Então, no coração de Cristo nós encontramos a alegria, a dor, a glória e a luz. Os quatro conjuntos de mistérios que nós rezamos o Santo Rosário. Até aqui tudo bem? Ótimo. E é muito lindo também como a igreja nos orienta, né? Segunda-feira, mistérios gozosos, terça-feira, os dolorosos. A gente vai fazendo essa caminhada linda, né, dentro dos mistérios, né, padre? É uma caminhada que, se a gente parar para pensar, no fundo, é pedagógica, é educativa, porque a cada dia nós temos a oportunidade de vislumbrar um mistério da vida de Jesus. E a cada dia nós temos a oportunidade de centrar a nossa espiritualidade em um mistério da vida de Jesus Cristo. E assim a gente vai justamente se alimentando. Nós vamos nos alimentando desse mistério de salvação. Pois bem, O pessoal tá partilhando bastante, porque o pessoal reza o terço com gosto aqui, né, gente? Que bom, graças a nós Deus. Isso mesmo. temos a graça de ter o terço todos os dias praticamente à nossa disposição, né, aqui, né? Então, é uma oportunidade de ouro, né? Não tem como não contemplar esses mistérios, né? É isso mesmo. Pois bem, então, dito isso, e é por isso mesmo que o Papa faz depois uma breve reflexão sobre o sentido de cada um dos mistérios. Então, o Papa faz uma reflexão sobre o conjunto de cada mistério, né, gozosos ou da alegria, luminosos, gloriosos e dolorosos. E aí, na carta, ele vai dando um aceno breve sobre cada um desses mistérios, sobre o centro espiritual de cada um dos mistérios, a razão de cada um desses mistérios, e justamente nos ajuda a compreender melhor nesses mistérios. Por que que nós rezamos isso? O que que isso significa para a nossa vida cristã? Então, o Papa nos faz essa caminhada, ele caminha através de cada um dos conjuntos dos mistérios. E vai nos dizer o Papa São João Paulo II que esses mistérios, cada um desses mistérios que nós rezamos no terço, nos apontam para o mistério, que é o mistério de Jesus Cristo. Ele vai dizer que o caminho de Maria nos leva a Cristo, a quem ela sempre está voltada. Então, de fato, o terço é isso, né? É um caminho para o mistério cristão, né? Ao contemplarmos os tantos mistérios, né, em cada dia, 5 mistérios da vida pública de Jesus, da vida oculta, da infância, nos apontam justamente para o mistério central, que é o mistério cristão, é Jesus Cristo, nos apontam para o seu coração. E assim
encerramos o segundo capítulo. Não sei se há uma pergunta, mas não sei se o pessoal que está nos acompanhando Não, quer só para a perguntar alguma gente, coisa. então, completar o que você falou. Então, nós temos os mistérios da alegria, né, que são os gozosos, Uhum. os mistérios da luz, como o senhor explicou aí muito bem, os luminosos, da dor, os dolorosos, e da glória, que a gente pode dizer que o quê? Os mistérios gloriosos mostram toda a glória de Cristo. Toda a glória. E cada um dos mistérios são centrados Ressurreição. numa expressão muito forte da vida de Jesus. Né? E quando nós olhamos os mistérios, é um peregrinar pela vida de Jesus. Né? Porque nós nos gozosos nós contemplamos ali a infância de Jesus, nos dolorosos contemplamos justamente o momento da dor, né, a caminhada de Jesus pela nossa salvação. Nos mistérios luminosos contemplamos a vida pública de Jesus, então aquilo que ele realizou publicamente, e nos gloriosos justamente os mistérios da glória do Senhor, né, da ressurreição ao Pentecostes. E depois no finalzinho, os mistérios da glória de Jesus na vida de Maria, que é justamente a assunção de Maria e a É, coroação de Maria aos céus. tá certo. É porque a gente daí vai também contemplar, né, esse prêmio, né, de Maria por ter sido essa grande discípula, esse sim permanente a Deus, né? Como, Sim, como aquilo que esperamos que um dia aconteça com todos nós, né? Maria nos dá essa alegria, né? Esse antigozo, como se diz. Então, que lindeza. Muito bom, padre. Depois tem uma perguntinha aqui, gente, mas no final daí eu volto e faço. Acho que é melhor, não? Ou o senhor prefere respondendo? pode já responder, mas depois o povo vai colocando mais coisa, né? Tá, a Eu vi Diva aqui que pergunta a pergunta, relação da Via Sacra com o isso, se Santo tem, Rosário, né? isso. Bom, a Via Sacra está inserida justamente nesse mistério doloroso. Né? O mistério doloroso contempla alguns momentos da vida de Jesus. Né? Como nós bem sabemos, nós contemplamos a, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus sendo flagelado, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz e Jesus crucificado e morto na cruz. Então, são acenos de um grande caminho de Jesus. E podemos dizer que a Via Sacra é uma expansão destes mistérios, porque a Via Sacra contempla mais especificamente os momentos de Jesus na Via Dolorosa. Agora, qual a relação que se estabelece? A mesma relação de contemplação. O Rosário a gente contempla de maneira condensada, na Via Sacra nós contemplamos de maneira mais específica cada mistério da dor de Jesus, cada mistério, cada momento do caminho da dor. Não sei se respondeu a pergunta da Diva. Sim, sim, né, Diva? Pois sim, aqui também. Tá Entendi. ótimo. Então vamos lá. No terceiro capítulo da nossa carta apostólica, o Papa vai intitular assim: Para mim, o viver é Cristo. É o título do terceiro capítulo. E a primeira coisa que o Santo Padre João Paulo II frisa nesse terceiro capítulo é justamente que o Santo Rosário nos ajuda a assimilar o mistério divino. Né? Então, dizíamos no capítulo anterior que ele nos aponta para o mistério. Mas Sim, ele não só aponta, ele nos ajuda a assimilar. Ele nos diz que, justamente no método de repetição, nós vamos assimilando aos poucos esse mistério que nós vamos rezando. Então, o que nós rezamos, os mistérios que nós rezamos no terço, com esse método de repetição, aos poucos, nós vamos conformando isso no nosso coração. Né? Conforme nós repetimos a cada dia, a cada semana, a cada mês, esses mistérios, eles vão sendo assimilados, vão sendo conformados no nosso coração e na nossa vida. E claro que para algumas pessoas às vezes parece uma coisa meio árida, né? Ai, ficar rezando, repetindo as mesmas palavras, né? O Papa João Paulo II vai dizer que na verdade não se trata de uma oração árida, mas se trata de uma bonita e profunda expressão de amor. Né? E aqui a gente pode pensar justamente nos casais de namorados, de marido e esposa, que não se cansam de repetir eu te amo um para o outro. Pelo contrário, repetem muitas vezes. E o Papa nos recorda isso, quando vai dizer que a pergunta clássica de Jesus a Pedro, tu me amas? E é uma pergunta repetida. Então, justamente, o Papa João Paulo II nos diz que essa repetição é um gesto de amor, não é uma oração árida, mas é uma expressão de quem ama. E ele está repetidamente amando, repetidamente dizendo, eu te amo, nas palavras da oração do Santo Terço. muito Agora, lindo. claro, que para muitos essa repetição pode justamente parecer uma coisa, pode parecer que seja só voltado a Maria.
né? Então, repete a tanta Ave Maria. Algumas pessoas dizem justamente que, mas repete tanto, parece que só reza para Maria. E justamente por isso vai nos dizer o Papa: uma coisa é clara, se a repetição da Ave Maria se dirige diretamente a Maria, com ela e por ela, é para Jesus, que em última análise vai o ato de amor, né? Então, se algumas pessoas acham que está rezando só para Maria, é para Maria, mas através de Maria o ato de amor mais profundo vai a Jesus, Isso. né? Porque Maria nos leva a Jesus, É. E né? sabe como nós costumamos dizer aqui no Deus Convida? Quando a gente termina de rezar as orações, fala, bom, agora é hora de entregar o buquê de rosas, né? Para que Nossa Senhora leve a Jesus. Ela vai E ornar é, o e é trono do isso filho mesmo, dela, né? é Com os justamente buquê, com as isso, flores que a não gente tem chama, outra, né? não tem outra dúvida, porque é isso mesmo, a gente dirige a Maria, mas o amor interior, Maria leva a Jesus, né? No É isso fundo é mesmo. isso. Agora, claro, partindo disso, São João Paulo II vai nos recordar que o rosário possui justamente um ritmo, né? Um rito, um método próprio do rosário. E como toda oração bem ordenada na liturgia, assim segue o ritmo do rosário. A liturgia, nós sabemos que toda celebração litúrgica tem um rito, tem Uhum. um ritmo próprio. E João Paulo II vai nos dizer justamente que o rosário segue esse mesmo ritmo de uma oração litúrgica bem ordenada. Ele tem uma metodologia própria, um rito próprio, e que nos ajuda justamente a meditar o mistério cristão, o mistério que se revela ali no terço, para o crescimento da nossa espiritualidade. E claro, sem essa ordem, o rosário não pode atingir objetivos espirituais desejados, nos diz o Papa João Paulo II, né? E ele vai dizer isso por uma razão muito concreta, porque em muitos lugares, às vezes tem o costume, muitas pessoas, mesmo católicas, têm esse costume, de juntar muita coisa no terço, né? E mistura muita coisa a ponto de você até perder um pouco o ritmo do Santo Rosário. Ele vai dizer, olha, não, o Rosário tem um ritmo próprio, ele tem um rito que precisa ser seguido. E vai nos destacar justamente os pontos fundamentais desse ritmo. Antes de nós seguirmos, temos aqui mais algumas perguntas. Vamos O Miguel, ver. que chegou agora, ele até perguntou se vai ficar gravado. Vai, viu, Miguel? Ele pergunta justamente aquilo que a gente falou no comecinho, né? Se você acha que no Brasil a fé é mais mariológica do que cristológica. Sim, Padre Miguel, meu colega de Ah, é turma. padre? Obrigado por ter. Oi, É padre, padre, boa meu colega de tarde. turma, foi orar junto comigo. Então, Obrigado, Padre pedimos a Miguel, pela bênção, viu, pergunta. padre? E, de fato, a pergunta dele vem muito a calhar, porque se nós olhamos a nossa fé católica no Brasil, a nossa fé católica é profundamente mariológica. Profundamente mariológica. Agora, nem por isso deixa de ser cristológica. É verdade que Maria, ela ressoa muito no coração dos brasileiros, isso é um fato inquestionável. Nós vemos as grandes tradições de peregrinações ao Santuário Nacional, por exemplo, e nós temos grandes expressões de fé a Nossa Senhora, como o próprio Círio de Nazaré, que reúne milhões de pessoas, né? Acredito que milhões de pessoas lá em Belém do Pará, pessoas de inúmeros lugares do Brasil que vão expressar a sua fé. Claro, então a nossa fé, de fato, é extremamente mariológica. Eu não diria que talvez, não diria mais mariológica do que cristológica, porque se é mariológica, necessariamente é Isso. cristológica, Isso que eu falo. Eu né? acho que ela é tão cristológica porque ela é muito mariológica. Porque não tem como ser diferente. Se é mariológica, aponta para Jesus Cristo, É, né? Não tem outro caminho. Então, podemos dizer que é mariológica e, por isso, é cristológica. isso. E é tão bonito, né, padre? Porque a gente vê em tantas citações de santos. O Brasil aparece, né, em inúmeras falas de santos, até de santos que nunca vieram para cá. O Brasil sempre teve um destaque especial em muitos santos dizendo sobre o nosso país, justamente por ser um país de fé humilde e que recebe Maria por mãe, né, para chegar em Jesus. Então, eu acho que isso realmente faz o nosso país ser esse país tão maravilhosamente repleto de fé, devoto de Maria e por isso com muita fé em Jesus, né? Realmente, de fato, a gente percebe que na história do nosso país, Maria teve um papel fundamental, né? Quando nós olhamos para a própria história de Aparecida, né? Nossa Senhora que aparece
aparece na cor negra, né, isso colaborou muito para justamente a assimilação da nossa fé naquele contexto escravagista, né? Então, Uhum. muitas pessoas escravizadas que viram, muitos escravos viram na figura de Maria a sua identidade, se identificaram com aquela mulher negra que apareceu ali dizendo ser a mãe de Deus, né? Aquela que apareceu, Maria negra, né? Então, isso ajudou muito, colaborou muito. E inúmeros santos, de fato, apontam o Brasil justamente a partir dessa característica, né? E nós vemos na nossa história como isso se tornou forte. Basta olhar justamente o Santuário Nacional, que é uma expressão visível desse amor, desse carinho que nós temos à Nossa Senhora. Isso Pois mesmo. Amém. bem, então vamos prosseguir. Vamos. Então, João Paulo II justamente frisava essa importância do ritmo ordenado do Santo Rosário, e aí ele vai destacar os pontos fundamentais do Santo Rosário. O primeiro deles, o fato de nós enunciarmos o mistério, falar o mistério que nós estamos contemplando naquele momento, sublinhar o elemento fundamental daquilo que nós estamos meditando. Então, parece bobagem, né? No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Parece bobagem, mas na verdade não é. É a gente sublinhar aquilo que nós queremos rezar naquele momento, sublinhar a expressão daquele mistério. E aí João Paulo II vai recordar que nós podemos, e aí acho até um elemento bem criativo, perceber que nós podemos elucidar isso também de maneira visível. E ele recorda a tradição dos ícones que nós temos na igreja, né, como um sinal visível que nos ajuda a entrar, a imaginar aquele mistério que nós contemplamos. Então, ter um ícone, ter uma imagem que nos recorde aquele mistério que nós estamos celebrando. Nas palavras do Papa, isso é como abrir um cenário sobre o qual se concentra a nossa atenção. Então, de Olha, fato, se eu estou celebrando. é mais ou menos o que a Diva falou aqui da Via Sacra, né? Que a gente no meio da Via Sacra olha nas estações, É, exatamente, é a mesma né? coisa. Mesma É coisa. Então, bonito fazer isso se na eu estou rezando frente. ali a Anunciação de Jesus Cristo, mas tem na minha frente uma pintura da Anunciação, estou vendo o anjo Gabriel falando com Nossa Senhora, me ajuda a imaginar aquele mistério, me ajuda a adentrar naquele mistério, a contemplar aquele mistério. Isso, muito Depois, bom. ele vai nos recordar a escuta da palavra de Deus. E aí São João Paulo II instrui que se dê espaço à palavra de Deus ao lermos uma passagem bíblica que ele diz pode ser maior, pode ser menor, mas que corresponda ao mistério meditado. Porque nas palavras do Papa, não se trata de trazer à memória uma informação somente, mas de deixar Deus falar. Então, o fato de ter a leitura da Sagrada Escritura, o trecho que nos recorda aquele mistério que nós estamos celebrando, não se trata só de elucidar aquele mistério, mas justamente de deixar Deus falar, é a palavra de Deus que nos fala. Mas todo mistério vai ter sempre a mesma palavra. Mas é sempre a palavra de Deus que tem eficácia, não é o fato de eu escutar a mesma palavra ou não. É que aquela palavra cai de maneira diferente no meu coração. Uhum. Então, o Papa justamente deixa bem claro, deixar Deus falar. Por isso a importância, mesmo que curtinho, mas que tenha um versículo bíblico correspondente a cada um dos mistérios. Pois bem, em seguida, ele vai nos recordar um outro elemento importante, que é justamente o silêncio. O silêncio, e o Papa recorda aqui que a nossa geração é uma geração tão barulhenta, é tão difícil fazermos silêncio, e ele vai nos dizer justamente que a redescoberta do valor do silêncio é um dos segredos para a prática da contemplação e da meditação. Né? Ele fala, justamente, no nosso tempo, tantas pessoas buscam essa contemplação e meditação em meios talvez não tão adequados. Ele fala o silêncio, o Santo Rosário, um momento de silêncio, né? Para justamente deixar aquele mistério adentrar, que nós possamos contemplar com calma, com paciência, aquele mistério e deixar que Deus fale no nosso coração. Isso só se faz no silêncio. Então, isso sublinha muito bem isso, um elemento fundamental da recitação do Rosário, o silêncio. Depois, claro, como não poderia ser diferente, a oração do Pai Nosso. Né? Não tem terço sem rezar o Pai Nosso. E aí o Papa vai nos recordar justamente que o Rosário é uma oração cristológica. Por isso mesmo, nos faz encontrar Jesus Cristo. Uma vez que o encontramos, Jesus leva-nos sempre até o Pai, para quem se volta continuamente porque repousa no seu seio. Então veja, se nós encontramos Jesus no Santo Rosário, e nós encontramos, ele nos aponta ao Pai. Por isso nós rezamos
o Pai Nosso, que é a oração que ele nos ensinou. E a Uhum. oração justamente que nos leva ao coração do Pai, onde toda a oração da igreja se dirige. Né? Toda a oração da igreja, bem ordenada oração, que é a oração de fato na vida da igreja, se orienta sempre ao Pai. Ao Pai, pelo Filho e no Espírito. Isso, qualquer oração que seja oração de verdade, funciona assim. Então, Jesus nos aponta em direção ao Pai. E, claro, na sequência, como nós bem sabemos, nós temos as 10 Ave-Marias, que pode parecer um acento somente à figura da Virgem Maria, aí, as 10 Ave-Marias do terço, Sim. né, do Santo Rosário, que parece ser um acento só à figura de Nossa Senhora. Mas, e aqui é interessante, como um belo mistério de Nossa Senhora que é, ele nos coloca mais uma vez em evidência a Jesus Cristo. Porque, embora seja a oração Ave Maria, quando nós recordamos as duas partes da Ave Maria, o centro é Jesus Cristo. Nós terminamos dizendo: Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Jesus. e iniciamos Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus, Theotokos, Mãe de Jesus Cristo, Mãe do Senhor, logo Mãe de Deus. Então vejam, a oração da Ave Maria as duas partes colocam Jesus em evidência, não tem como ser diferente. Então é sempre Jesus o centro. E aí vai nos dizer o Papa o Glória. A oração do Glória, que nos coloca justamente, ou melhor, evidencia a Trindade. É o ápice, nas palavras do Papa, é o ápice da nossa contemplação. Nós rezamos e onde tudo termina? Na oração do Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nos diz o Papa que terminamos esse momento de oração, terminamos cada dezena sendo apontados para o mistério da Trindade. Esse é o centro do Rosário. Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, isso mesmo. E que bonito, né, senhor, falar isso, de aprender que toda oração, ela tem que nos levar ao Pai por Cristo na ação do Espírito. E justamente, é bonito nós percebemos que, de fato, como nos sublinha o Papa nessa carta apostólica, a oração do Rosário sempre nos aponta à Trindade. Sempre aponta à Trindade. Então, todo o mistério nós terminamos justamente dizendo isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Isso. Por isso que rezar para Nossa Senhora é tão válido e importante, porque ela que já foi, né, recebida nessa glória da Trindade, né, ela que já está lá, é ela que pode nos levar, né, nos apontar realmente, nos ajudar nesse caminhar, né? E aí nós vemos como é contraditório essa coisa de dizer que quem ama Maria rejeita Jesus, porque não é É, verdade. Não é verdade. Maria, em todo o mistério da vida de Maria, nós sempre enxergamos a Deus, não é Maria. Ela é só um caminho, né? Ela só nos aponta. Mas a gente percebe que toda a devoção mariana, que seja devoção mariana autêntica e verdadeira, nos leva ao encontro com Deus. isso. Eu vi outro dia bonito assim, Jesus é a porta do céu, é ele, né? Ele até vai dizer a palavra, né? Eu sou a porta, né, do céu. Mas Maria é a porta que está sempre aberta para o céu. Então, ela é uma porta aberta que vai dar na porta do céu e sempre aberta. Ela sempre vai nos apontar essa porta do céu que é Cristo, né? Então, assim, não tem outra função, não tem outra missão, né, maior que Nossa Senhora tenha recebido de Deus, senão nos levar a Ele. E como essa mãe se alegra quando a gente dá um sim a ela, para que ela possa nos conduzir, não é, Padre? E realmente porque de fato, tanto que a gente reza na ladainha, né? Uma das preces da ladainha é porta do céu, rogai por nós. Né? Então, de fato, Maria como sendo sempre essa porta aberta para a porta que é Jesus. Muito lindo. Olha aqui a E Diva aqui a perguntando Diva da fez uma jaculatória. pergunta É, e sobre a ejaculatória. Não, é o último ponto que o Papa coloca, legal. né, desse capítulo, que justamente as jaculatórias. E aí o Papa vai dizer que cada cultura, cada país, e nós sabemos em diversos lugares, tem jaculatórias próprias, né? É muito da cultura de cada lugar. Em muitos lugares se reza a Maria concebida sem pecado, outros rezam o coração de Jesus, coração de Maria, e cada um tem uma jaculatória. A jaculatória, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, é a oração que o anjo ensinou em Fátima para os três pastorinhos, que de fato foi inserida no terço, não é original, mas foi inserida, foi uma prece de Nossa Senhora ensinada ali pelo anjo aos pastorinhos, sim, foi introduzida no Santo Rosário. Então, de fato, veio depois, sim, com a aparição de Nossa Senhora. Muito bem. Eles que tiveram, né, a experiência de ver o inferno, que bonito o anjo ensinar para eles rezarem uma oração para que nenhuma alma vá para o inferno, É, né?
Pedir para que Mente, é que todas as nenhuma alma almas, vá para o inferno. né, para que todos estejam no céu. Então, você fala, mas e o inferno? Viu? Mas também aprender uma oração para rezar para que ninguém vá para o inferno, É para a que todas prece as almas cheguem no para que céu. todos vão para o céu. É, com mais força ainda. Muito bem. Eu não sei se tem alguma dúvida ainda, uma pergunta sobre este capítulo. Acho que tá ok. É, ame sem Tudo certo, né? medo, Maria, né? A Bata dizendo. Podemos amar É, sem medo, realmente, pode Maria. amar sem medo Maria, porque quem ama Maria está amando Jesus, porque o amor que te devolta a Maria não fica com ela, vai para Jesus. Isso mesmo. E aí, terminando esse capítulo, nós já concluímos, vamos à conclusão. O Papa João Paulo II conclui essa carta recordando, mais uma vez, como ele recordava já no início, que o rosário, em primeiro lugar, é a oração da paz. E aí, mais uma vez, o apelo que São João Paulo II faz para que nós rezemos o rosário como um pedido de paz, como de fato uma oração que nos leva a construir a paz, nos leva a pedir a paz ao mundo, e vai nos dizer ainda que é a oração dos pais, então, dos pais pelos seus filhos, e aí o rosário também é um processo pedagógico para os pais aprenderem a educar os seus filhos, e também é também a oração dos filhos, porque Jesus é filho de Maria, então também o rosário se torna a oração dos filhos, e claro, é a oração de toda a família. O Papa João Paulo II cansou de dizer: família que reza unida, permanece unida. E de fato, a oração do rosário é a oração da família. Não à toa, o mesmo São João Paulo II concedeu indulgência para o terço rezado em família, né? Então, para dizer que, de fato, o Santo Rosário é uma oração da família. Família que reza unida permanece unida, porque é família que se volta à família de Jesus. Né? Jesus, Maria e com certeza José ali junto, participando dessa oração. Então, de fato, o Santo Terço, o Santo Rosário, oração da família. Por quê? O Rosário nos educa para vivermos a nossa vida cristã, né, de maneira concreta e nos ajuda a edificar a nossa vida cristã da melhor forma possível. Imagina, contemplando esses mistérios maravilhosos do Rosário, é impossível não construir uma boa vida cristã, não edificar bem uma boa vida cristã. E assim, claro, a gente alcança tudo quanto Deus deseja realizar na nossa vida. Então, de fato, o Rosário é um processo de educação para toda a vida cristã, para todo o caminho cristão, a gente encontra no Santo Rosário um caminho certo. Isso. E é um grande encontro com o amor, né? O Maurício escreveu aqui, é a linda história da salvação. E é mesmo, né? Quando a gente começa a contemplar ali desde o nascimento de Jesus, que foi por amor a nós, até a sua morte e ressurreição por amor a nós. Então é o grande encontro com o amor de Deus, né? Definitivamente. A gente é preenchido, a gente é abastecido por esse amor quando a gente reza o terço, né? Tanto quanto Nossa Senhora foi e é e nos ensina a nos abrir. Então, é mesmo, Padre, maravilhoso. Que lindo. E aí, é claro que isso só pode nos trazer, como o senhor falou, o fruto da paz, É, o né? Rosário é a oração da paz, não tem como ser diferente. Quem quer uma oração pela paz segura, reza o Santo Terço, porque o Santo Terço é a oração da paz. Isso mesmo. Ah, aqui a diva diz, Padre Iago, lá atrás o senhor falou que o rosário é o evangelho dos pobres. Pode explicar melhor essa expressão? Posso explicar melhor essa expressão? Por que o Evangelho dos pobres? Porque, justamente, num tempo mais antigo, onde os pobres não tinham condição de leitura, né, a meditação dos mistérios do Rosário era a forma que os pobres tinham de contemplar o Evangelho. Então, não sabiam ler. Como sabiam alguma coisa do Evangelho? Pelos mistérios que contemplavam. Como cada um dos mistérios está bem alicerçado no Evangelho e, na verdade, são extraídos justamente do Evangelho, os pobres contemplavam o Evangelho, tinha essa possibilidade de contato do Evangelho a partir de cada um dos mistérios. Era o pouco de Evangelho que eles tinham, né? Comparado também às grandes catedrais, cujos vitrais eram chamados de Bíblia dos pobres. Né? Olhavam as imagens e ali aprendiam os mistérios da vida de Jesus. Então, o Rosário se torna o Evangelho dos pobres nesse sentido, porque nos mistérios os pobres tinham essa possibilidade de contemplar alguma coisa do Santo Evangelho. Tem a Não sei se leitura, né? respondeu tudo certinho. Sem a necessidade da leitura, né? Da reflexão ali através de uma Sem necessidade da leitura, leitura. justamente. Pela Isso. contemplação oral, né? Vai transmitindo oralmente, vão contemplando aqueles mistérios centrais da vida de Jesus que são presentes nos evangelhos. Muito bom, Padre. Agora, para terminar, acho que o senhor poderia falar também, né? Completar.
que às vezes a gente vê as pessoas, algumas pessoas, rezando o terço durante a Santa Missa. E isso não é algo que a gente deva fazer, né, padre? Acho que isso é muito importante também a gente dizer, apesar de toda a beleza que a gente falou aqui do rosário, né, tem que ter esse cuidado. Sim, de fato, o rosário é uma oração riquíssima, uma oração cheia de graça, de bênção, coisa e tal. Mas como nós recordamos justamente ao longo dessa formação, em um momento, o rosário ele nos aponta para o mistério, né? E a liturgia é justamente o acontecimento do mistério de Deus, o acontecimento da nossa salvação. Então, é, vamos falar, é incompatível estar na liturgia, estar na missa e rezar o rosário, porque se eu estou rezando o rosário, então eu não estou contemplando o mistério da salvação, não estou participando daquele mistério, né? Então, aí, de fato, é um motivo para justamente nos criticarem, porque diante do mistério da nossa salvação, eu me volto para Maria. Não, mas Maria nos aponta para o mistério da salvação, e Sim, nós sabemos que cada coisa tem o seu momento, né? Então, o rosário, justamente quando estamos fora da liturgia, porque nos apontam para a liturgia, onde a nossa salvação acontece. Claro, isso é uma prática que vem muito antiga. Antes do Concílio Vaticano II, antes da reforma litúrgica, era-se o costume, enquanto o padre celebrava a missa em latim, muitas orações eram orações rezadas baixas, o povo rezava o terço. E aí, quando se tocava o sino, e aí vem a tradição do sino na missa, o povo parava de rezar o terço, olhava para o altar, porque sabia que é o momento da consagração. Né? Hoje olha que isso já foi interessante. abolido. Nós sabemos, nós acompanhamos a liturgia toda na nossa linguagem, em alto som. Então, o terço se torna uma prática extra-litúrgica. Na liturgia, a nossa atenção voltada para o mistério celebrado. Que é a maior de todas as orações, né? Definitivamente, com certeza, a liturgia como nos O diz o ápice. Concílio Vaticano II, é a fonte e o ápice da nossa vida cristã, né? Sim, a gente entra na oração de Jesus, né, padre? Ao Pai. Com certeza. Muito lindo. Agora, olha, a Simone está perguntando, mas é válido rezar o terço no carro? Por exemplo, está dirigindo e ouvindo o terço? É válido, mas, embora não seja o ideal, né? Porque justamente, como nós acabamos de ouvir, né? Pede de nós uma contemplação, uma atenção, né? Não é inválido, é válido. Mas justamente a gente falha um pouco nessa contemplação. Né? Se eu estou dirigindo ali, eu estou com a atenção meio dividida entre ora o terço, ora o É, trânsito, né? Então, tem eficácia, claro, porque o rosário é sempre eficaz, mas não é o ideal, porque pede de nós essa contemplação do mistério sim, celebrado. às vezes é melhor a gente ouvir uma boa música de louvor, né? Cantar, entrar naquele momento que realmente é diferente, né? O terço realmente tem que ser contemplativo, tem que estar, como o padre falou, no momento de recolhimento, de silêncio. Por mais que a gente reze às vezes aqui, né? Todos os dias em comunidade ou em família, mas é dentro de um momento ali de silêncio, preparado para isso, né? Uhum. Isso mesmo, que bom. Aí é que ela ligue e santifique o ouvido e fala ainda que a palavra nunca volta vazia. A Bades que às vezes a mãe dela não para rezar assim o terço dessa forma, mas a Bades para ela mesmo assim ligar e ficar ouvindo, né? Porque a palavra nunca volta vazia, sempre algo de bom Deus vai tirar daquela oração, Não, né? de fato, a palavra nunca volta vazia, né? Então a gente sabe que a oração ela tem uma eficácia muito própria, né? Então a oração é sempre oração, é sempre encontro com Deus, né? E a gente sabe, claro, uma coisa é o ideal, outra coisa é É, o real. é, E a gente sabe que na nossa vida corrida, sobretudo nós que moramos no ambiente urbano, a gente sabe como é conturbado. Então a gente precisa fazer o máximo esforço possível para estar com o Senhor, o máximo esforço possível para poder rezar. E a gente vai encaixando um pouco no meio dessas dificuldades todas. Faz parte, é o que a gente consegue fazer, a gente vai encaixando. O importante é não deixar de rezar. isso, O importante é isso, o importante é se esforçar, né? isso, e colocar na presença de Deus todo momento do nosso dia, né? Tendo a oportunidade, a gente abrir uma oportunidadezinha, cai nela, reza, porque são oportunidades de ouro, sobretudo na nossa cidade. Muito bem, padre. Olha, gente, 21 horas em ponto, hein? Fomos Olha, muito bem, hein, padre cravado. Iago? Excelente, muito bem. Muito Então, bem. gente, para quem chegou agora, o padre vai aqui dar a bênção para nós, vai se despedir, mas isso faz parte de um quadro novo aqui do Deus Convida, né? Que eu e o Padre Água aqui nós pensamos de refletirmos as cartas apostólicas, as encíclicas papais, uma grande oportunidade de conhecer mais para poder amar mais. Então, te agradeço, Padre. Não sei se já tem um spoiler
do próximo mês, mas se não tiver, não tem problema. O senhor reze aí, peça ao Espírito Santo que te inspire, mas a gente já fica aguardando o próximo mês para a gente ter mais uma live maravilhosa como essa, viu? Muito obrigada. Pode deixar. A próxima ainda é Tá? segredo, então tá no coração de Deus. Isso, tá ótimo. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou, né? Todo mundo que esteve conosco, que rezou conosco ao longo deste dia no canal Deus Convida, né? Todos vocês que estiveram conosco na formação hoje. E claro, rezem por todos nós, rezem pelo Deus Convida, para tantas pessoas que conosco trabalham aqui ao longo do dia, rezando conosco em todos os horários, né? E rezem para que Deus sempre nos abençoe e nos ajude a compreender esses mistérios todos. Tá bom? Amém. Então pedimos Amém. a sua bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, do seu esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Olha, que o Senhor me abençoe muito, viu, Senhor, Padre? Uma boa Amém. noite, um bom repouso. Porque, gente, eu sempre quando mando uma mensagenzinha à noite pro Padre, que a gente tem que combinar alguma coisa, a gente põe umas frasezinhas das completas, né, Padre? Sim, da última oração do dia. Então, agora que o Senhor tem um repouso tranquilo, para amanhã, mais um lindo dia de serviço, com a graça de Deus. Amém para nós também, para nós todos que nos acompanham. Amanhã tenha um dia abençoado e muito feliz. Para você também, Bia. Deus abençoe. Amém, Padre. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, Tem tchau, as gente. Boa completas noite. agora. Tchau, Tchau, tchau. tchau.